Como controlar o tempo? Essa é a pergunta que não quer calar. E se sim, qual que são as estratégias que nós podemos utilizar para poder controlar o nosso tempo? Bom, para responder essa pergunta, já indo direto ao ponto, respondendo essa pergunta eu vou te dizer que sim e não. Que sim, é possível você estar controlando o seu tempo, mas em paralelo a isso, eu vou te dizer que não. Primeiramente, vamos trabalhar o não, porque o sim ele vai ser mais prático, certo? O sim eu vou te apresentar aqui hoje um princípio e as estratégias práticas para você poder utilizar esse princípio e assim conseguir controlar o seu tempo. Então, já respondendo a pergunta, como controlar o tempo? É possível controlar o tempo? E eu vou te dizer que, respondendo que não, não é possível. Não é possível porque muitas vezes você vai ter adversidades. Você vai ter, por mais que você tenha um plano, por mais que você tenha um planejamento, por mais que você utilize técnicas de gestão do tempo, eu falo de controle do tempo no sentido de você assumir de fato o controle do tempo. Então, quando você tem uma lista de tarefas para serem realizadas no dia seguinte, de certo modo, você está tendo maior controle do seu tempo, você está tendo maior consciência sobre o que é para fazer. E dessa forma, você consegue o quê? Seguir aquela lista e aí ir realizando as tarefas e as atividades do dia, o quê? Tendo muito mais controle do seu tempo. Quando você diz que, olha, eu vou fazer uma reunião, a reunião ao invés de ser de 2 horas, a reunião vai ser de 1 hora. E eu vou fazer uma lista aqui dos tópicos dessa reunião para que a gente foque apenas nos tópicos que são prioritários. Ao invés dessa reunião durar 2 horas, ela vai durar 1 hora. E aí, nessa outra 1 hora, a gente pode estar fazendo outras tarefas, outros projetos, outras atividades ali dentro da organização. Isso também é ser uma pessoa consciente em relação ao tempo e estar controlando o tempo de certo modo. Para o quê? Para poder tá de fato tendo mais tempo. Então, quando eu falo sobre controle do tempo, é controle no sentido de você começar a assumir a responsabilidade do seu tempo e o comprometimento também das tarefas que você havia falado ou escrito que iria realmente realizar na sua vida e no dia a dia. Então é muito importante isso. E aí, o que acontece? Então não é possível você controlar o seu tempo, mas em paralelo a isso, eu vou te dizer que sim, que é possível você estar controlando o seu tempo. Por mais que você... eu falo que não também, porque que não é possível você estar controlando o seu tempo. Por quê? Porque por mais que você tenha um planejamento claro e muito bem definido, esse planejamento, às vezes, ele não sobrevive ao campo de batalha. Ou seja, às vezes ele não sobrevive a semana, ele não sobrevive nem o dia, realmente, o dia a dia ali que você se organizou para poder estar executando aquelas tarefas. Então, por isso que às vezes não é viável, às vezes não é possível estar de fato controlando o tempo. Então, quando eu falo sobre gestão do tempo, a gestão do tempo ela é uma forma, ela é uma possibilidade da pessoa estar gerenciando o tempo dela. Mas eu quero deixar claro uma coisa sobre quando eu falo sobre controle do tempo. É você assumir o controle do seu tempo dentro das suas possibilidades e muitas vezes vão acontecer imprevistos e situações das quais nós não temos controle. E agora respondendo então que sim. Então eu já falei que não é possível, mas em paralelo a isso sim é possível. E agora eu vou te dizer por que não é possível também você estar controlando. Agora eu vou te dizer por que sim é possível você estar controlando o seu tempo. Em paralelo ao não, nós temos o sim. Porque sim, se nós observarmos princípios e estratégias de gestão do tempo,
As estratégias de gestão do tempo são para você o quê? Você poder estar conduzindo e você estar, de certo modo, assumindo a responsabilidade pelo seu tempo e vendo o que é possível para você assumir o controle do seu tempo. Então, quando você tem uma lista de tarefas, então quando você utiliza princípios, como por exemplo o princípio da priorização, para poder entender o que é mais importante, o que você valoriza, quando você tem metas muito bem definidas, quando você utiliza, por exemplo, a técnica de Pomodoro para você conseguir ter mais foco. Tudo isso são formas de você estar o quê? De você estar controlando, de certo modo, o seu tempo. Quando você define a duração que cada tarefa irá ter, quando você define essa duração e consegue realizar a tarefa na metade desse tempo, quando você delega tarefas. Então, tudo isso, pessoal, são formas de você estar gerenciando, de você estar conduzindo o seu tempo e assumindo, de fato, na palma das suas mãos, o controle do seu tempo. É claro que eu disse que não é possível, mas por questão de que, às vezes, as coisas não vão acontecer conforme você se programou, você se planejou. Às vezes uma tarefa que levaria 1 hora, ela pode levar 2 horas. Às vezes ela é mais burocrática do que você imaginava. Você achou que... Ou às vezes aconteceu algum imprevisto na execução dessa tarefa, na execução desse projeto, e aí te custou um maior tempo para a dedicação daquele projeto. Ou às vezes aconteceu alguma situação muito urgente em que você teve que parar realmente a programação ali do seu dia, o cronograma do seu dia para a execução dos projetos. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Mas eu já falo com você. Ter um plano, ter projetos, ter um planejamento é mais importante do que não ter. Ter um planejamento é mais importante do que não ter. Porque às vezes a pessoa pensa assim. Olha, para que eu vou fazer um planejamento da minha semana, do meu mês ou até mesmo do meu ano, sendo que muitas vezes o meu planejamento ele não vai sobreviver ao campo de batalha. Ou seja, que durante o meu dia a dia podem acontecer alterações e que às vezes eu não vou seguir de fato o meu planejamento. E aí, por causa disso, a pessoa não faz o planejamento, ela vai para o dia a dia dela sem ter clareza, sem ter consciência das tarefas, dos projetos que irá realizar, que irá executar, e referente a isso, ela realmente fica ali no dia como se ela fica no dia a dia dela realizando tarefas às vezes que não são tão importantes e jogando as tarefas que são prioritárias, que eram prioridades para ela, ela vai jogando para o final do dia ou ela vai jogando para o dia seguinte. E aí ela não consegue ter essa clareza também e nem domínio de outras ferramentas de gestão do tempo, por exemplo. Então eu vou deixar claro como é que você pode assumir o controle do seu tempo. E de novo eu repito, dentro do que é possível, eu vou te dizer que sim. Sim, é possível você assumir o controle do seu tempo. Tá? Existem princípios, existem estratégias, existem táticas que você pode utilizar para que você tenha uma maior responsabilidade em relação ao seu tempo e consiga gerenciar o seu tempo de uma forma que seja melhor para você. Claro, fazendo com que você desperte o seu lado produtivo. E para você poder assumir o controle do seu tempo, existe um princípio por trás, que é o princípio do planejamento. O que seria esse princípio? O princípio ele é um fundamento, ele é uma raiz, realmente, para que você consiga despertar o seu lado produtivo. O lado produtivo ele tem várias raízes, né? E essa é uma das raízes, o princípio do planejamento. Esse princípio, ele tem como intuito construir um dos pilares do lado produtivo, construir um dos pilares para você despertar o seu lado produtivo. Como eu já mencionei, existem 3 pilares: o pilar da energia, o pilar da clareza e o pilar do foco. A clareza ela se refere a onde você quer chegar e o que você precisa fazer para poder chegar
aonde você quer chegar. Isso inclui tarefas, isso inclui projetos, isso inclui ações específicas que você precisa realizar. E no caso, o princípio do planejamento, o princípio do planejamento, por que ele é importante? O que é esse princípio em primeiro momento? Bom, quando a gente fala sobre gestão, especificamente, né, não só gestão do tempo, mas gestão de maneira geral, né, que vem da nossa querida administração, né, que é uma metodologia aí bem complexa, bem detalhada aí, aliás eu gosto bastante, admiro o pessoal da administração. A gestão especificamente do tempo, ela vai visar o planejamento. Então toda vez que a gente fala de gestão, não tem como falar de gestão sem falar de planejamento. E o planejamento, ele é algo fundamental para o quê? Para que a gente consiga assumir, de certo modo, um controle. Controle do quê? Controle do que será feito em prol de um projeto, em prol de um ideal, em prol de algo. Então, o planejamento, ele tem como o intuito a pessoa conseguir se organizar, né? Organizar as ideias, organizar as tarefas, organizar os compromissos, os projetos, especificamente com as datas, com os horários, priorizando, visando o que é mais importante, tendo total clareza do que é importante para poder ser feito. E assim a pessoa consegue assumir o controle. Mas, então, você entendeu por que utilizar o planejamento? O planejamento é importante para construir o pilar da clareza. Eu pergunto para você, você acha que ter um planejamento vai te fazer uma pessoa com mais clareza? Né? Eu pergunto para você se você faz hoje em dia um planejamento, se você tem um planejamento, às vezes, das tarefas que você irá realizar ao longo da sua semana, ou um planejamento do seu mês, do que você vai fazer ao longo aí dos próximos 30 dias, ou um planejamento do ano, o que você vai fazer aí nos próximos 12 meses. Ter um planejamento vai te fazer ter muita clareza e ter essa visão bem holística sobre os seus compromissos, sobre as suas tarefas, sobre os seus projetos. Porque muitas vezes também, o que acontece? A pessoa ela guarda na cabeça. Ela guarda na cabeça, ela guarda na mente o que ela vai fazer, né? Os compromissos que ela vai fazer, ela guarda as datas desses compromissos na cabeça, e aí ela vai ficando muito estressada, né? Porque tem que guardar esses compromissos, aí ela tem que ficar relembrando, e aí às vezes ela esquece de algum compromisso mais importante. Então isso também não tende a ser saudável, e aí gera preocupação, gera ansiedade, gera estresse. Então agora eu vou te mostrar como é que você pode estar fazendo o seu planejamento. Como é que você faz o seu planejamento, tá? O planejamento, para você poder utilizar o princípio do planejamento, você vai seguir 3 estratégias simples. Trazendo uma visão geral para as estratégias, igual eu sempre falo, né? Eu trago uma visão geral das estratégias, depois a gente entra a fundo em cada uma delas, né? Trabalhando cada uma das estratégias. A primeira estratégia para você poder estar fazendo o seu planejamento é a estratégia da captação. A captação é você o quê? Como o próprio nome já diz, é você captar no sentido de captar as informações que você tem. Ou seja, as informações que você tem. Então, o princípio, essa primeira estratégia para você poder estar trabalhando o princípio do planejamento é a captação, é você captar as informações. Que informações, Vitor? Informações como a datas de compromissos, a datas de projetos, quais tarefas e atividades você tem para fazer ao longo da sua semana, os projetos que você tem para fazer, não só na semana, mas também na semana, do mês, do ano, e é você anotar tudo isso. A segunda estratégia é a organização.
que no caso é você organizar dentro de fato do seu planejamento todas essas informações. Mas aí eu vou te mostrar daqui a pouco como é que se faz isso, tá? Aí a gente vai dividir o planejamento em planejamento da semana, planejamento do mês e planejamento do ano. E além disso, nós organizaremos as informações usando de certo modo até uma tríade, né? Onde envolve a tarefa que você vai fazer, a data que será realizada essa tarefa e o horário que essa tarefa será realizada, tá? Então, essas são algumas informações que a gente vai estar utilizando. Além disso, não podemos esquecer também, nós utilizaremos mais duas, um princípio e uma técnica de gestão do tempo, né? Que no caso é o princípio da priorização, ou seja, você organizar suas tarefas numa ordem de prioridade, primeiro as tarefas mais importantes, e aí você vai ver o que é mais importante para você aí, baseado nas suas metas, baseado no que você valoriza também como importante. E além disso, a gente vai utilizar também a técnica do bloco de tempo. O bloco de tempo é você reunir várias tarefas que são similares ou que são parecidas, você realizar elas em um bloco de tempo específico. Então, por exemplo, ao invés de você fazer reunião todo dia, você tira um dia na sua semana para fazer reunião. Seja no período da manhã e da tarde, você tira um dia, por exemplo, toda segunda-feira eu irei fazer reunião. E aí você faz reunião, você se programa para fazer reunião o dia inteiro. Porque você vai ter o trabalho, às vezes, de organizar a sala, de montar tópicos de reunião, você faz isso em um dia específico. Isso gera muito mais produtividade e você consegue ter muito maior controle do seu tempo do que se você fizer reunião todos os dias. E é importante você fazer isso quando você for fazer o seu planejamento. E por último, a gente tem a terceira estratégia, que é de fato a execução. A execução da captação, a execução da organização e assim também utilizar o ciclo de planejamento, né? O planejamento ele tem ciclos que ele precisa acontecer. Então vamos de fato para a prática de cada uma das estratégias, na prática. Então vamos lá. Primeiro de tudo, para você poder fazer o seu planejamento, você precisa utilizar a estratégia 1, que é a captação. É importante você captar as informações que você irá colocar no seu planejamento. Para você captar essas informações, as informações são datas de compromissos que você irá realizar ao longo da semana, do mês ou até mesmo dos anos. Você irá anotar também as tarefas que você tem para realizar na semana, no mês e até mesmo no ano. Então tudo que você tiver para fazer ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, projetos, você vai anotar na captação. Vitor, aonde que eu anoto? Bom, você pode anotar em blocos de notas, no celular, no computador ou em algum outro aparelho eletrônico. Então nós temos blocos de notas como, por exemplo, o Google Keep, que é um bloco de notas que eu particularmente, pessoalmente utilizo. É um ótimo bloco de notas, tá? Já utilizei também um outro chamado Evernote, também um excelente bloco de notas, mas por questão de prioridade, né, eu só utilizo um já é mais que o suficiente. Ou às vezes, no seu próprio celular, no seu próprio computador ou tablet, também já tem um bloco de notas que o próprio aparelho fornece. Então, se você quiser utilizar o do aparelho, também tá ok. Eu uso outro, eu não uso do aparelho porque o outro tende a ter mais recursos, gente. Tá? O outro tem como mudar, criar cores, ativar lembretes, o outro tem mais recursos. Mas, se o do aparelho tende a atender suas necessidades, né, é bom, utiliza ele. Você também pode utilizar algum outro tipo de documento, como por exemplo Word ou Google Docs, ou se você quiser colocar na planilha, né, fazer essa captação na planilha, você também pode. Ou se você quiser fazer escrito, comprar uma agenda ou comprar um caderno
e uma caneta está fazendo também no papel, você também pode. Então, existem várias possibilidades. Ou se você quiser pegar uma folha, de papel A4, fazendo essa folha de papel A4, você também pode, você também tem essa possibilidade. Então, assim, esse é o ponto. Essa é a questão muito importante, muito relevante. E aí, na captação, uma vez que você tem esse espaço para poder fazer essa captação, você irá, de fato, fazer a captação. E aí você vai pensar, olha, eu estou fazendo meu planejamento hoje, o que eu tenho para fazer amanhã? Amanhã, o que eu tenho para fazer amanhã? Amanhã eu tenho dentista às 2 horas da tarde, amanhã eu tenho que fazer compras no supermercado. Aí você vai anotando, eu tenho que estudar inglês, eu tenho que escrever mais um capítulo do meu livro, eu tenho que ler, estudar para a faculdade. O que eu tenho que estudar para a faculdade? Eu tenho que estudar para a faculdade, eu estou estudando agora sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí você escreve isso, né? Você está fazendo um curso de História, tem que estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho que fazer o almoço também, eu tenho que buscar meus filhos na escola. Você anota todos os compromissos, não só do dia seguinte, mas da semana. O que eu tenho para fazer ao longo da semana? Você vai ter essa clareza da sua semana, assumindo um maior controle do seu tempo. Outra coisa que você vai fazer é também o que eu vou fazer no mês. Você vai se perguntar, o que eu tenho para fazer no mês? No mês, o que eu vou fazer no mês? Eu tenho um casamento para ir no mês que vem. Opa, anota isso. Você vai anotando todos os compromissos da semana, do mês e do ano. O que eu tenho para fazer no ano? Eu tenho uma palestra para poder ir no ano que vem. Anota isso também. Então você vai anotando as tarefas da semana, do mês e do ano. Tendo toda essa visão geral, anotando todas essas informações. Elas não precisam estar organizadas, mas pensa na semana primeiro, aí anota tudo da semana. Pensa no mês primeiro, anota tudo do mês. Pensa no ano primeiro, depois anota tudo, tá? Depois que você faz a captação, aí nós vamos para a estratégia 2, que é a organização. Agora, de fato, é que o seu planejamento começa a ganhar forma, começa a realmente assumir a estrutura de um planejamento. E para você poder organizar essas informações que você escreveu, agora chegou o momento de você fazer o seu planejamento de fato. E aí você vai escolher também um espaço para poder estar fazendo o seu planejamento de fato e organizar essas informações. Vitor, na onde que eu posso fazer o meu planejamento? É as mesmas recomendações que eu acabei de apresentar na captação, tá? Mas é claro que são espaços diferentes. Você tem que ter um espaço para você fazer a captação e agora você vai em outro espaço fazer o seu planejamento de fato. E o planejamento, ele pode ser feito, por exemplo, na planilha, Google Planilhas ou Excel. Você pode fazer ele também no Google, né, em algum bloco de notas, como por exemplo, citei o Evernote, o Google Keep, ou bloco de notas fornecido pelo celular. Você pode fazer dentro de documentos, como por exemplo o Google Docs ou o Word. Ou você pode também fazer à mão, você tem um caderno à mão, um caderno de 10 matérias, ou um caderno de uma matéria, ou brochurão, enfim, ou uma agenda mesmo, ou um diário, enfim, você pode fazer à mão também. Mas eu recomendaria fazer em algum aparelho tecnológico, porque a mão irá te fazer mais tempo, né? Você terá que ter mais tempo para poder fazer e tal. Sendo que no computador ou o celular vai ser mais rápido, tá? Mas nada te impede também. Aqui a gente sempre procura otimizar o tempo da melhor maneira possível, tá? Então, vamos supor que você escolhe então o seu ambiente aí que você vai fazer, né, no caso local onde você vai fazer o seu planejamento, e aí você escolheu a planilha, ou você escolheu a planilha. Aí, agora chegou o momento de você dividir a planilha. Você vai dividir ela em planejamento da semana, ou seja, o que você vai fazer na sua semana. Depois você vai dividir o que você vai fazer no seu mês. Aí você escreve planejamento do mês.
embaixo de planejamento do mês, você escreve planejamento do ano. O que você irá fazer ao longo do ano. E no planejamento da semana, você vai escrever realmente ali, você vai organizar as informações que você já tem na captação, tá? Aí você vai colocar ali, ó, por exemplo, domingo, o que eu vou fazer no domingo? Né? O que você vai fazer no domingo? Ou o que eu vou fazer na segunda-feira da semana que vem? O que eu vou fazer na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Você vai planejar a sua semana, né? Você vai planejar de forma clara a sua semana. E você vai fazer isso trazendo uma visão geral sobre a sua semana. E aí, na semana, você vai pegar e ainda no seu planejamento, tá? Aí, uma vez que você divide, né, esses dias aí, domingo, segunda, terça, os dias da sua semana, você vai, de fato, organizar essas informações dentro desses dias. Então, por exemplo, no domingo, o que eu vou fazer no domingo? O que eu vou fazer no domingo? Domingo eu vou acordar às 6 horas da manhã, especificamente, aí vou fazer uma caminhada de 20 minutos, quando chegar da caminhada, aí 6h30 eu já vou tomar meu café da manhã, e aí você vai escrevendo seus compromissos do dia, baseado no que você já anotou na captação. Tá? Parece ser muito complexo, ser muito difícil, mas é bem rápido. Aí a questão também é a pessoa estar criando o hábito de estar fazendo planejamento. Às vezes ela nunca fez o planejamento. É a primeira vez. Então, isso é muito importante. Outra coisa você vai organizar esse planejamento na ordem de priorização. Primeiro, que é mais importante, tá, gente? Eu vou repetir isso. Todo o seu planejamento, tudo que você for fazer, você vai organizar numa ordem de priorização. Primeiro, as tarefas que são mais importantes, que são mais relevantes. E o que é uma tarefa importante? É aquela tarefa que você valoriza que é importante, porque muitas vezes ela te ajuda a atingir seu objetivo, a atingir sua meta e por aí vai. Então anota isso no seu planejamento aí. E aí você vai fazer isso no domingo, na segunda, terça, né? Você vai organizar aí as tarefas que você vai fazer ao longo da sua semana, tá? Numa ordem de prioridade e utilizando também o bloco de tempo, tá? Reunindo para poder fazer em bloco as tarefas que são similares, que são parecidas. Depois você vai para o planejamento do mês. Você vai anotar a data. Lembrando, você vai anotar planejamento da semana. Você anota a tarefa, o horário e a tarefa, né? E o dia que você vai fazer. No planejamento do mês, a mesma situação. Você vai anotar a data, o horário e a tarefa que você irá realizar. E você vai organizar o que você vai fazer nos próximos 30 dias, né? Nos próximos meses. Também a mesma estrutura. E você vai organizar isso ali numa ordem de prioridade. E por último, a gente tem o planejamento do ano, que você também vai organizar ele numa ordem de prioridade, visando os próximos 12 meses. O que eu tenho para fazer nos próximos 12 meses? Aí você já vai ter clareza. Inclusive, gente, os planejamentos eles se complementam. Então, por exemplo, o planejamento do ano, você pode encaminhar muitas tarefas para o planejamento do mês, e o planejamento do mês você pode encaminhar muitas tarefas para o planejamento da semana. E aí, é isso que você vai fazer, essa é a proposta. E aí a gente vai para a estratégia 3, que é a execução. Você vai fazer a captação, depois você vai fazer a organização. E por último, o que nós iremos fazer, o que você irá fazer, é executar de fato tudo isso que eu estou falando e ter um ciclo de planejamento. O que seria o ciclo? O ciclo, ele é basicamente o seguinte: escolha um dia na sua semana e um horário na sua semana para poder fazer o seu planejamento. Eu recomendo o domingo. O domingo normalmente é um dia na semana que as pessoas costumam estar mais tranquilas para poder fazer o seu planejamento. Tá? Mas se em outro dia da semana que você prefere, tá tudo bem. Mas uma recomendação, domingo às 19 horas da noite. É um exemplo. Tá? E aí você vai definir um dia e um horário para você poder fazer o planejamento na sua semana. E você vai fazer isso todas as semanas, tá ok? E você vai ter esse compromisso com você de toda semana estar fazendo o seu planejamento. É muito importante você fazer isso. E aí o nome é ciclo, por quê? Você fez hoje, fez agora, fez hoje,
E aí, na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, você vai fazer o seu planejamento de novo. Então, esse é o seu planejamento. Dessa forma que você vai fazer o seu planejamento. Gente, nossa, foi muito show, hein? Se você fizer o seu planejamento, eu tenho certeza que você vai assumir muito mais o controle do seu tempo. Você vai estar gerenciando de fato o seu tempo e assim você vai conseguir despertar o seu lado produtivo. O planejamento parece ser algo bobo de ser feito, às vezes inicialmente pode parecer algo complexo porque você precisa organizar essas informações, precisa até montar a estrutura, então pode parecer um pouco mais complexo no início, mas uma vez que você tem a estrutura já montada, essa esquematização já montada, você só tem que organizar as informações. E é bem simples, tá? Faça o seu planejamento toda semana, mantenha esse comprometimento, eu tenho certeza que você vai começar a assumir muito mais o controle do seu tempo e vai despertar o seu lado produtivo.